Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma iniciativa do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu convidado dessa semana é o meu amigo, diretor de Relações Institucionais da Praticagem, Souza Filho. Souza, que prazer te ter aqui no Por 360 Entrevista. Prazer é todo meu, Maxwell. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo e tentar passar alguma coisa interessante, né? Como sempre nos seus programas, para aqueles que nos assistem. Vocês podem não saber, mas toda vez quando eu vou gravar algo para a TV ou até propriamente aqui para o podcast, eu sempre consulto essa enciclopédia do setor portuário, que é o Souza Filho. Quero deixar publicamente aqui, Souza, meu agradecimento por sempre me receber e sempre me orientar nas dúvidas que eu tenho em relação ao Porto de Santos e os portos do Brasil de um modo geral. E já quero começar te perguntando, né? Uma preocupação muito grande no Porto de Santos, eu acho que em todos os portos do mundo, né? Muitas vezes a gente acha que isso é uma particularidade nossa em relação à dragagem, né? E principalmente ao calado que a gente tem nos portos do Brasil, portos do mundo e principalmente aqui no Porto de Santos. Quando a gente olha para a questão do calado dinâmico, é algo inovador, né? Principalmente vindo por parte da praticagem. O que é esse calado dinâmico e por que ele vem contribuindo com as operações aqui no Porto de Santos? Pois essa pergunta é muito interessante e muito oportuna, porque algumas pessoas têm uma ideia errada do que seja o calado dinâmico, né? Pensam que, não, com essa questão do calado dinâmico, com os equipamentos que a praticagem tem hoje em dia para medir o calado, vai ser possível, por exemplo, carregar mais um determinado navio, ele ter um calado maior. Não, não é bem isso. Porque o porto, qualquer porto do mundo, ele tem um calado máximo operacional, tá? Calado máximo operacional definido. No caso de Santos, atualmente, é 14,50 metros. Ou seja, abaixo em função daqui... da maré. Exatamente. Depende também da maré. Exatamente, com pelo menos 1 metro de altura de maré. Então, ou seja, quando a gente olha ali a linha d'água do navio, o que está abaixo dele, no máximo 14,50 metros, desde que haja 1 metro de maré. Por que isso? Porque o navio ele já tem um contrato assinado, ele está vindo lá da China, da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, e ele precisa saber que ele vai conseguir entrar ou vai conseguir sair com aquele calado. Então, há que existir um calado definido. O que o sistema Redraft, que foi realmente uma iniciativa da nossa praticagem, em conjunto com uma empresa incubada na USP, né, a Argonáutica, ou seja, doutores e pós-doutores em hidrodinâmica, engenheiros navais da USP, desenvolveram esse sistema que, a bem da verdade, nós vimos em congressos internacionais. Tem uma empresa lá na Austrália, uma empresa na Nova Zelândia, que trabalha com isso de calado dinâmico. Aí nós vimos aquilo e falamos, poxa, temos gente competente aqui no Brasil, vamos tentar estimular isso. Claro. E aí eles desenvolveram esse sistema juntamente com a praticagem de São Paulo. E aí, com isso, nós conseguimos, graças aos instrumentos que nós temos, marégrafos em tempo real, ondógrafos que medem a altura e o período, ou seja, o tempo entre duas cristas da onda, correntômetros que medem direção e intensidade das correntes, anemômetros que medem a direção e intensidade do vento, esse conjunto de coisas e mais um grande banco de dados, onde estão todos os projetos dos navios, as linhas de casco dos navios, foi desenvolvido esse sistema que permite saber o quanto o navio vai afundar a mais graças a um efeito chamado efeito squat. Quer dizer, uma coisa é um navio parado. Pum, Claro. Navio paradinho, atracado lá, calado dele, 14,50 metros. Quando ele começa a se deslocar, existe um efeito hidrodinâmico chamado efeito squat. É mais ou menos como o navio ele levanta e abaixa, levanta e abaixa, Isso. né? Isso é normal. A gente vê nas embarcações pequenas também aqui no Canal de Santos. Exatamente. Então, esse efeito squat, que basicamente ele responde muito à velocidade, quanto maior a velocidade, maior esse efeito, e mais as inclinações devido ao vento, devido às ondas, os movimentos do navio. O quanto ele vai ter de risco de tocar o fundo, de raspar no fundo, de bater no fundo. Então,
Isso, basicamente, é esse sistema redraft. Com isso, nós conseguimos, não é aumentar o calado máximo, mas sim aumentar a janela de operação do navio, claro. ou seja, o tempo. Antigamente usavam-se métodos empíricos. Uhum. E quando a gente não tem coisas objetivas e dados confiáveis, o que a gente acontece? A gente trabalha no safe side, trabalha Lógico. com Com segurança. segurança sempre. Sempre. Aí você acabava tendo mais restrições de calado impostas pela autoridade marítima, com assessoria nossa também, tudo, O que, do que o consequentemente, necessário. diminui a janela de Isso. atracação aqui no Porto Santos. De operação. Então, às vezes, um terminal liga lá para nós, olha, estamos precisando ainda de mais meia hora de operação aqui para terminar o carregamento desse navio. É possível? E aí, com esse sistema, a gente, sim, é possível. Isso, Até provavelmente adiantar uma janela de atracação, onde a maré Isso. ela vai descer um pouco, ao invés dele entrar às 7 horas da manhã, é melhor entrar às 6h30. exatamente. É mais ou menos isso. E às vezes a maré prevista está lá 80 centímetros, mas a real nós temos 1 metro. Então a gente Sim. fala, não, pode Opa, entrar, pode pode vir, ser. porque a gente tem aqui dados confiáveis para poder Exatamente. aumentar a produtividade. Choveu muito lá no Planalto. Quando chove muito lá, aumenta o nível de Sim, água claro. aqui. É impressionante. Souza, quero te fazer um questionamento em função da produtividade que o Porto de Santos vem tendo, né? Ano após ano, o quanto a gente cresceu, né, como estrutura portuária mesmo, em todos os aspectos. E aí tem alguns desafios, né? Eu particularmente olhando, eu vejo que no Brasil a gente consegue só surfar uma onda de cada vez, né? Então a gente teve uma pauta agora que foi a pauta das concessões e foi difícil destravar, mas me parece que isso resolveu. A gente achou um mecanismo, né? O governo federal junto com a iniciativa privada de cada vez mais dar concessões de operação para inúmeros terminais e empresas internacionais também. Temporada recorde agora de cruzeiros também. Isso é sinônimo de que vocês terão mais trabalho e que a concorrência para o canal de navegação para o Porto de Santos vai ser cada vez maior. A gente acompanhou mais recentemente, agora em fevereiro, um gigante aportando aqui no Porto de Santos, o MSC Natasha, e cada vez os navios estão aumentando de tamanho. E aí a gente tem uma preocupação. Primeiro, o canal do Porto de Santos extremamente concorrido, com uma travessia que é uma das maiores travessias do mundo. Isso impacta diretamente na questão de segurança. Muitos especialistas podem dizer que não, mas a gente bem sabe que impacta na questão de segurança. Uma deficiência gigantesca no nosso acesso terrestre, que no meu entendimento impacta nas operações portuárias, porque não adianta colocar navio, se você não consegue escoar essa demanda pela área terrestre. Poxa, realmente você deu uma aula agora, Maxwell. Você abordou os problemas. Santos, o Porto de Santos, ele é um canal estreito, sinuoso, habitado dos dois lados. Quando eu digo habitado, não só habitações familiares, Claro, como as habitações comerciais, os terminais e tudo mais. Então, existe um risco muito grande. A preocupação da praticagem, qual é? O produto que a gente oferece ao mercado, em primeiro lugar, é segurança. E, em segundo lugar, agilidade. Ou seja, tentar otimizar. Os navios aumentaram de tamanho, aumentaram de calado. Quando se draga, o que isso significa? Que aumenta também o calado operacional. E aí nós tivemos uma participação nisso em 2018, nós fizemos um estudo, o calado máximo era 14,20 metros, e nós apresentamos um estudo às autoridades marítima e portuária de que era possível os 14,50 metros. Isso, graças ao treinamento dos práticos aqui no Brasil, no exterior, a nossa experiência, a coordenação do tráfego eficiente. Então, nós somos ali nessa grande engrenagem, né, que você mesmo gosta de falar, que é o Porto de Santos, nós somos ali um dentezinho que dá a sua contribuição. Estratégico e importante. É importante. Então, você mencionou alguns aspectos muito interessantes. A questão dos acessos terrestres. Isso precisa ser resolvido com urgência, porque isso vai ser um fator que vai bloquear essa linha crescente de desenvolvimento, de produtividade do porto. Não adianta a praticagem ser tão eficiente o quanto ela é hoje em dia, e eu particularmente acompanho, já tive a oportunidade de estar na lancha da praticagem várias vezes com o Souza Filho, com o nosso presidente Fábio Fontes, entre outros práticos, mas, comandante, não adianta colocar navio, se a gente não consegue escoar por onde, evidentemente, a gente precisa, que são os acessos rodoviários. A gente gargalou, né? Sem dúvida. Inclusive prejudicando o próprio esforço de outros atores que eu faço questão de citar, além da praticagem.
os terminais, como Claro, você falou das concessões, claro. todos investiram no sentido de aumentar suas produtividades, de aumentar sua segurança, de aumentar sua capacidade de operar as cargas. Cada vez mais os navios estão aumentando de tamanho. Você citou o Natasha. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com coisas que qualquer cidadão Sim. pode enxergar e comparar, né? Então, é um navio que a gente pega 3 campos da Vila Belmiro, coloca um do lado do outro, só coloca mais uma piscina olímpica de 50 metros, coloca mais 16 metros e esse é o tamanho do navio. Aí você pega a largura dele, é uma piscina olímpica de 50 metros mais 1 metro. Então, isso é um volume enorme. Nós estamos falando aí de 120, 130, 150 mil toneladas de deslocamento. É muito expressivo. O peso do navio é medido em deslocamento. Ou seja, é como se você viesse com um guindaste gigante, colocasse aquele navio na água. Na hora que você coloca aquele peso na água, se ele desloca 150 mil toneladas, 150 mil toneladas de água vão para algum lugar. Sem É dúvida. aquilo que ele ocupa na água. E quando ele está navegando, ele está empurrando 150 mil toneladas para frente e está puxando 150 mil toneladas de água de trás para ocupar o espaço que ele acabou de ocupar. Isso gera um outro detalhe importante, que é a chamada interação hidrodinâmica com os navios atracados no canal, nos terminais, com o risco de se partirem os cabos de amarração. O navio está passando, os que estão estacionados ali, o atracados, né? Vamos falar um termo técnico adequado, eles sofrem com essa hidrodinâmica e eles podem romper os cabos da atracação ali. Isso, exatamente por isso, na época, nós solicitamos e a autoridade portuária encomendou um estudo, a própria USP, existem esquemas de amarração já pré-determinados para os navios atracados quando os navios gigantes estão trafegando. Por exemplo, um graneleiro, ele chega vazio, aí amarra os cabos de amarração dele. Aí ele começa a carregar soja ou açúcar. Aí ele vai descendo, vai ficando pesado, os cabos vão ficando frouxos. Sem dúvida. Se a tripulação não tiver muito atenta... Você falou em relação ao deslocamento hidrodinâmico e muitas vezes eu acompanho ali na ponta da praia alguns aventureiros, vou chamar de aventureiros, né? Que querem pegar aquela canoa havaiana, tá do lado do navio, andando de jet ski. Qual é a recomendação que se tem, né? Não só da praticagem, mas da marinha também, quando a gente olha para a segurança. Não é para fazer esse tipo de situação, né? Você está se colocando em risco, principalmente estando ao lado, né, de grandes navios, como você mesmo pontuou, Souza. Sem dúvida, esse é um risco muito grande. A gente entende, né? Aquele fascínio que o navio exerce, Sim, claro. a pessoa querer se aproximar e tudo. Então, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: um container desse, um porta-container desse, o primeiro ponto de água que o prático está enxergando depois da proa do navio, da frente do navio, está a 300, 350, 400 metros, 500 metros de distância. É por isso que ele acaba usando o apito do navio, buzinando insistentemente no canal, para que as pessoas possam sair da frente. Exatamente, porque às vezes quem está na praia olhando fala, nossa, esse prático aí é estressado, está apitando com o navio, está passando uma lanchinha, está longe a beça, mas aqui ele já não está mais enxergando. Ele entra numa área de sombra, uma área cega para nós, por causa dos containers. Mas quando vem embarcações, que tecnicamente se chamam embarcações miúdas, né? Barquinhos de pesca, até lanchas de lazer, caiaques, canoas havaianas, nós não conseguimos enxergar ali. E nós não temos margem de manobra. Absolutamente nenhuma, até porque o canal é bem restrito. É bem restrito para desviar. O que é importante que essas pessoas lembrem é que nem toda aquela água que nós estamos enxergando é navegável para os navios que frequentam o porto. Ali existe um canal, um sulco, onde eles podem passar. Muitas daquela água que está ali não tem profundidade para os navios. Então, nós temos que seguir dentro daquele caminho. O mais crítico ali do canal, primeiro, é a curva do ferry boat. Aquela curva que tem ali no ferry boat. No ferry boat. Primeiro, porque... Yacht Club e ferry boat ali, né? Exatamente. Primeiro, ali é muito movimentado, tem o terminal de pesca, tem os ferry boats cruzando, tem aquelas barquinhas brancas e azuis de passageiros, pequenininhas ali cruzando também. Tanto que a autoridade marítima determina que ali é proibido o cruzamento de navios. É um dos pouquíssimos pontos que, independentemente do tamanho do navio, o cruzamento é proibido. Então, Ou seja, um navio entrando, outro saindo, os dois cruzando naquele ponto. Então, nós sempre vamos ajustando, um colega fala com outro colega, acelera você, eu reduzo aqui,
para a gente poder cruzar fora daquele ponto focal. Um outro ponto crítico é a curva do Armazém 12, onde fica aquele lindo prédio da Companhia Docas, antiga, né? Em frente ao Farol de Itapema. Ali, por ser a curva... Bem em cima, ali perto daquele viaduto novo que foi feito ali, né? Exatamente. Ali é uma curva bastante acentuada também e que tem pedras. É um dos poucos pontos em que nós temos pedras em um dos lados, principalmente o navio que está saindo. Se ele perder aquela curva ali, for dominado por uma maré forte, por exemplo, ele vai em pedras, não é lama macia como em grande parte do nosso estuário, que é lama macia, a gente encalha e tudo. Já que a gente está falando de segurança, ontem meu telefone não parou de tocar, fruto do que aconteceu com o nosso comandante Fontes, né? As pessoas ficaram desesperadas, o comandante caiu na água, né? Por volta de 1h30 da manhã, quando ele estava fazendo uma manobra em um dos navios. Foi subir naquela escada que a gente chama de quebra-peito, né? Que não é para poucos aquela escada. Eu tive a oportunidade de um dia ir buscar um navio com o Bruno Tavares, antigo presidente da Praticagem, com ondas de aproximadamente 3 metros. Não são ondas, são marolas, né? São grandes marolas, um mar bem turbulento. E eu acompanhei de perto ali, né, o risco que existe. Mas é um risco calculado. Seu Fontes está bem, tá tudo certo, o colete funcionou, Fontes. Isso, realmente. Ele estava usando um tipo de colete que tem uma ampola, que a água salgada automaticamente faz com que a ampola dispare e infle o colete, ela funcionou perfeitamente. Graças a Deus ele não bateu com a cabeça na lancha, até não caiu em cima da lancha, que às vezes é pior. É um grande risco, né? Quando a lancha está aproximando e ele está deixando a lancha para pegar a escada. Nesse caso era exatamente isso, o momento de transição da lancha para a escada. E aí ele diz, mas cair na água é parte do serviço do prático, né? Como eletricista leva um choque, o prático às vezes cai no mar. Ele já caiu 4 vezes. 4 vezes, Ele comentou em pouco mais de 50 anos aí de profissão. Comandante, para a gente encerrar, não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? Eu acompanhei um anúncio de uma ponte aqui no canal do Porto de Santos, ligando as duas margens. Eu fui crítico naquela oportunidade, porque colocar uma barreira, né, é sempre algo que dificulta o nosso processo de entrada e saída de navios aqui no Porto de Santos. Muitos queriam a ponte aqui, e a gente acompanhou mais recentemente o que aconteceu em Baltimore, né? Exatamente. Por mais que haja todo o controle, por mais que haja toda a habilidade, por mais que haja todos os processos feitos e realizados, a gente tem o fator da natureza, que muitas vezes foge ao controle do ser humano. E aí vai meu questionamento. O que aconteceu em Baltimore, né, que houve aquela colisão do navio e ali foi um desastre gigantesco? E se a decisão do Porto de Santos, né, foi acertada, principalmente da comunidade portuária, de ir contra a instalação de uma ponte e colocar um túnel, que é uma tendência mundial, né? A gente vê que Rotterdam, o comandante conhece bem, está deixando ou destruindo pontes para fazer túneis, para que você possa sempre ter uma navegação segura nos portos. A opção pelo túnel foi acertadíssima. É claro, se houvesse uma ponte, nós íamos gerenciar esse risco. Claro. Mas na medida em que existe... Mas era mais um risco. Era mais um risco. É mais um fator que você vai colocando Isso. ali, né? Eu tive na época a oportunidade de me manifestar lá na associação comercial. Na medida em que existem pilares, uma audiência pública que houve lá, veio o secretário até estadual, na medida em que existem pilares na água, existe risco. Por quê? Porque há sempre o risco da falha mecânica do navio, como foi o fato dessa vez. Ou seja, o navio, como nós dizemos no nosso jargão, ele apagou, ele perdeu todo o controle da propulsão e do governo também de leme. Hoje em dia, os navios são muito dependentes de sistemas eletrônicos e, consequentemente, dependentes da energia elétrica. Então, o gerador de energia do navio é um equipamento crítico. Se ele falhar, deixa de haver energia para o controle da propulsão. Ou seja, o motor, ele para de funcionar também. Embora possa ser até que o motor esteja bem, esteja sem avarias, sem problemas. Nós não temos detalhes, sabemos apenas que eles reportaram que fizeram uma manutenção de rotina enquanto o navio estava atracado no motor. E aí é que entra a questão. Quantos navios passaram entrando e saindo debaixo daquela ponte sem problema algum? Ótimo, não houve nenhum acidente.
os práticos que estavam lá a bordo navegaram corretamente, não tiveram nenhum tipo de problema. Quando houve uma falha de máquina, se fosse um túnel, não haveria problema nenhum. Ele ia continuar ali deslizando um pouco, teria muito mais tempo, jogar âncora, e tomar medidas. Isso, parar em algum momento ali, em algum lugar, se fosse o caso, até encalhar. Às vezes existe uma coisa chamada varação. Varação é o termo técnico para um encalhe proposital para evitar um acidente maior. Um prático aqui em Santos fez isso uma vez com um navio saindo da Cutralha, um navio de suco, um navio muito novo. A gente se preocupa com um navio muito velho ou muito novo. Muito novo, às vezes, ainda tem um probleminha. E aí era um domingo, e com regata de canoas passando, uma confusão tremenda. Ele, quando perdeu a propulsão, ele ainda conseguiu dar um leme, conseguiu dar um jeito, encalhou naquela prainha ali do lado do Yacht Club. Tem ali uma passinha de areia. Proposital. A decisão pelo túnel foi acertadíssima. Não vou nem entrar em questões de mobilidade urbana. Isso nem é o ponto aqui. Nem é o ponto aqui. Mas, na questão da segurança da navegação, às vezes, certos pilares, não era o caso daquela ponte, uma ponte de um estilo antigo, tem em torno deles umas defensas, uns dolphins com umas defensas muito grandes para absorção do choque, para evitar que efetivamente que colapse, como colapsou. Outra possibilidade é jogar terra, areia, lama em volta para que o navio encalhe antes de bater na ponte, mas não existia aquilo ali também. Claro. No nosso caso aqui, se fossem fazer esse tipo de coisa, ia estreitar ainda mais a passagem do navio. Né? Lá em Baltimore só não foi uma tragédia maior porque os práticos previram, vamos colidir. Conseguiram, através do escritório da praticagem, do centro de operações, e fecharam a ponte. Infelizmente, os trabalhadores que estavam lá no meio não tiveram acesso a essa informação e acabou acontecendo aquele desastre. E, francamente falando, a gente já acompanhou algumas situações aqui no Porto de Santos e a gente bem sabe que a informação antecipada ela é fundamental. Mas, francamente falando, lá houve algo em torno de bilhões e bilhões de dólares de prejuízo, um país de primeiro mundo que vai se recuperar num prazo curto. Aqui no Porto de Santos, se a gente tivesse um incidente na ponte, eu poderia fazer uma grande aposta aqui que paralisar o Porto de Santos por 30, 40 dias, eu acho que Santos teria de se reinventar como cidade. Comandante, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre aprendo com você. E tenho um orgulho enorme de poder te chamar de amigo, né? Souza Filho, nosso comandante da praticagem. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estarei sempre à disposição e é uma honra para mim, um orgulho de ser seu amigo. Vamos lá, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio